renovação na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a partir da legislatura que começa em 2013, foi de mais da metade. Dos 41 vereadores, apenas 19 continuarão para mais um mandato. E renovação não é só no sentido de mudança de nomes dentro da Câmara Municipal, mas também na idade de seus integrantes. A gente recebe hoje aqui no portal Tempo Online 2 desses representantes da juventude, de novos rostos na política mineira. Pedro Patrus, filho de Patrus Ananias, que é ex-ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que foi eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores, um dos mais votados pela coligação, e também Irã Barbosa, do PMDB, que na história é o mais novo eleito, mas já está indo para o segundo mandato agora, a partir de 2013, e é o representante da juventude. Não vai ser o mais jovem, não vai continuar o mais jovem, né? Agora passa a ser o segundo mais jovem. E são 2 exemplos dessa nova safra da política mineira que chega até o Legislativo Municipal, que é a primeira eleição e por isso mesmo é considerada a mais difícil de todas. É um prazer receber vocês 2 aqui. Prazer é todo nosso. E você também que acompanha esse bate-papo pode enviar a sua pergunta para ser respondida pelo Pedro e pelo Irã aqui ao vivo. E quem participa conosco desse bate-papo é Letícia Silva, do portal O Tempo Online. Começando a conversa com você, Pedro, foi a sua primeira eleição. Primeira eleição. E já começa vitorioso, com a força do pai, que teve uma votação expressiva para a Prefeitura de Belo Horizonte, um rosto mais do que conhecido na capital. E agora eleito, o que você espera a partir de 2013? Pois é, João. Primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui com vocês. É uma votação boa, votação expressiva. Mais de 9 mil votos. Mais de 9 mil votos, que demonstrou, coroou o nosso trabalho também. Uhum. Nossa campanha. Não sei se você sabe, a nossa candidatura estava posta antes da candidatura do meu pai à Prefeitura de Belo Horizonte. E as expectativas para o ano que vem são boas. Expectativas de realizar o que eu aprendi da política, que é a política como instrumento de transformação social. Uhum. Então, a gente quer trabalhar e quer atuar para o bem da cidade de Belo Horizonte, da população de Belo Horizonte. Uhum. Irã, e o que motivou a sua reeleição? Você, em alguns momentos de embate lá na Câmara, a gente sentia, de certa forma, que você se decepcionava algumas vezes com seus colegas. Por que você tentou reeleição e acabou conseguindo? Pois é, isso é uma pergunta que eu sempre me faço todo dia, e eu acho que todo mundo tem que fazer em todas as profissões, se a pessoa quer continuar fazendo aquilo quando ela acorda de manhã. Uhum. E, obviamente, dias na Câmara Municipal que eu realmente quis jogar a toalha, mas eu acho que se eu tivesse jogado de verdade, eu estaria dando para essas pessoas que eu enfrento uma vitória por WO. Uhum. E da mesma forma que eu encaro que hoje a minha reeleição tenha sido uma derrota para essas pessoas. Uhum. Para as pessoas a quem eu combati nesses últimos 4 anos, para as coisas erradas que eu denunciei, tudo que eu bati de frente, para as ameaças que eu cheguei a receber. Então, eu encarei isso como uma questão muito de mandar uma mensagem. Uhum. Eu queria, antes de qualquer coisa, dizer o seguinte, que não iam conseguir me calar dentro dessa questão de me fazer desistir. Uhum. Ô Irã, e você ficou como o único representante do PMDB na Câmara. O seu partido perdeu, são 3 hoje? Hoje são 4. São 4. Perdemos 3 vereadores. Perdemos 3 vereadores. A que você acredita isso? Há um mau trabalho da Executiva Municipal. Um trabalho péssimo que foi realizado nos últimos 4 anos. Que não se preparou para montar uma chapa com 4 vereadores, que não deu suporte para os 4 vereadores nos 4 anos que tinha, que em momento nenhum participou do dia a dia da cidade de Belo Horizonte nos últimos 4 anos e que simplesmente não apareceu para fazer o seu trabalho. A Câmara Municipal de BH é um local que ou você tem posição ou você vai ser prejudicado pela falta dela. Uhum. E a nossa bancada, em vários momentos, ficou perdida.
ela votou dividida em várias questões. Isso porque, desde por o isso porque aumento, são só 4, né? Exatamente. Desde o aumento do IPTU, até a lei de uso e ocupação do solo, até o aumento salarial dos vereadores, foi uma bancada que votou dividida. E isso é uma prova da falta de suporte que tinha dentro da Câmara Municipal. Hoje, eu vejo com pesar a bancada ter diminuído, mas é um reflexo claro do que foi o PMDB, do que o PMDB se propôs. Ô Pedro, quando saiu o resultado da eleição municipal, Patrus disse que Belo Horizonte passará a ter oposição, que realmente nesses últimos 4 anos foi tímida, foi diminuta, e agora, depois dessa ruptura da coligação formada em 2008, da aliança feita em 2008, o PT está do outro lado do prefeito Márcio Lacerda. A gente pode esperar isso mesmo? Olha, João, acho que sim. O PT ainda vai se encontrar, Partido dos Trabalhadores enquanto instituição, o diretório municipal vai se encontrar e tirar uma resolução. Eu acho que a questão da oposição está posta. Acho que essa eleição municipal ela deixou claro, né, ela dividiu bem, né, deixou claro as diferenças de posições e a diferença da política que tem entre o Partido dos Trabalhadores e o atual governo. Então, é claro que vai ser uma oposição, né, responsável, uma oposição sempre pensando na população de Belo Horizonte, mas com certeza uma oposição que irá ficar de olho na Prefeitura de Belo Horizonte, no programa de governo. Nosso candidato a prefeito, no discurso dele, no dia da eleição, ele deixou claro, nós vamos estar com o programa de governo do prefeito em mãos. E vamos cobrar todas as promessas que ele fez. Agora, há petistas e petistas na Câmara de Belo Horizonte. Um deles, até a ruptura, era o líder do governo, Tarcísio Cacheta, por exemplo. Outros vereadores, melhor não citar nomes, também que têm maior simpatia pela aliança de 2008, e a gente poderia chamar que tinham mais empatia, vamos dizer assim, pelas demandas do Executivo. Como conquistar essa unidade dentro da bancada? Pois é, João, assim, a eleição já buscou e já conseguiu, ao meu ver, uma questão muito importante, que foi a unidade do PT em Belo Horizonte. Sim. Acho que o PT saiu fortalecido dessa eleição. E na bancada não vai ser diferente. É claro que tem cada vereador tem um estilo, cada vereador tem uma forma de fazer política, mas eu acho que através da conversa e conversa da bancada, acho que, né, conversa também com o PMDB, com o PCdoB, nós vamos procurá-los também, a bancada, para ver como que vai ficar essa composição. Mas é através da conversa, através do diálogo entre nós da bancada do PT. Eu acho que é possível, sim. Você acredita no fortalecimento da oposição, Ira, para a próxima legislatura? Eu acredito de verdade que eu vejo vereadores entrando com um perfil igual o do Pedro, por exemplo, igual o do Gilson, do PCdoB. E eu acho que esse ano a gente vai ter uma oposição sim qualificada e sempre responsável. Porque uma das coisas que as pessoas pouco se lembram, eu gosto sempre de citar esse número, como o principal vereador de oposição, o único vereador de oposição na Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu votei contra apenas 33% dos projetos da Prefeitura de BH. Não é sempre que você faz oposição. Não é pirraça, né? Não é pirraça. Mas tem certas coisas que é o nosso dever democrático não deixar passar. Sim. E agora, se nós vamos ter um aumento talvez de quase 800% da oposição dentro da casa. E ter essa qualidade de discussão, ter mais do que uma voz, na minha opinião, é o que hoje mais está me motivando para esse mandato. E qual que é a sua leitura de fora do PT? Porque se o PT antes era aliado do prefeito, tinha os vereadores petistas que eram de oposição, como Arnaldo Godoy, por exemplo. E agora, você acredita que vai votar todo mundo junto? Vai ter uma coesão da bancada petista? Você que é de fora, você acredita nisso? Eu acho que o talento do PT, a vocação dele é para discussão ideológica. Em alguns momentos ele se perdeu nessa avaliação na Prefeitura de Belo Horizonte, então,
nesses últimos 4 anos, a minha avaliação foi que o PT estava um pouco com essa identidade quebrada. Uhum. Você tinha a parte ideológica e você tinha uma parte que tem trabalho social um pouco diferente, que depende do contato muito forte com a prefeitura. Sim. O que eu vejo agora é a chance do PT resgatar aquela identidade que fez de Belo Horizonte, eu acho que a segunda capital a ser comandada pelo PT durante quase 20 anos. Uhum. Então, eu torço para que o PT tenha essa unidade, porque se tem uma coisa também que destaca no PT é a democracia que eles têm internamente. Uhum. E essa democracia também tem que ser respeitada. Agora, se é uma coisa clássica do PT, sempre foi e foi nesses últimos 4 anos, são as decisões de bancada. E eu acho que isso já mostra bastante qual que é o caminho que eles vão seguir. Vamos às perguntas do internauta, Letícia. Tem uma pergunta aqui que eu acho que serve para os dois. Qual que vai ser a principal voz da oposição na Câmara? Arnaldo Godoy, Pedro Patrus ou quem vocês acham que vai ser o principal nome da oposição? Eu acho que a oposição é feita com nome, não. Eu acho que a oposição é feita com posição. Em certos momentos, quando a discussão for ambiental, talvez seja eu. Quando a posição for educação, talvez seja o Arnaldo. Quando a posição requerer uma experiência política maior, tenho certeza que vai ser o Pedro. E por aí vai. É posição momentânea, é o conhecimento de cada um que vai influenciar nessa questão. Eu, pelo menos, não tenho ego nenhum na frente disso. E para você, Pedro? Concordo plenamente com o vereador Riran. Assim, oposição não se faz só com nome. Um nome não é o fundamental. Acho que são ideias, são pessoas. Ele colocou muito bem. Me contemplo na resposta. Uhum. Ô Pedro, já estamos entendendo aqui. Você de fora da Câmara, nesses 4 anos, como é que você veio acompanhando a relação do prefeito com os vereadores de Belo Horizonte? Olha, assim, na minha vida eu sempre atuei muito na política. Então sempre acompanhei, né, as notícias e, né, como assessor do deputado André Quintão, eu cuidei muito da questão de Belo Horizonte, então acompanhava né, a atuação do Irã, da bancada de vereadores do PT. Uhum. Nós temos uma questão que o nosso grupo político ele não apoiou a aliança em 2008 também não. Nossa participação na prefeitura ela foi pequena desse grupo político. Sim, sim. Então a gente sempre teve, né, o próprio Arnaldo Godoy, acompanhamento muito de perto do mandato do vereador Arnaldo Godoy. Então sempre acompanhamos muito de perto a relação da prefeitura com a nossa bancada. Sempre vimos, né, nessa dúvida da aliança desde 2008, como que se daria isso e deu no que deu nessa eleição. Mas você acredita que tenha sido a mais democrática possível, a mais bem entendida possível essa relação do Márcio Lacerda com os vereadores? Isso no geral. Pois é, aí tem uma questão, que eu não estava lá, então eu não tenho como falar da relação direta do prefeito com a bancada, porque eu não era vereador. Sim. Mas acredito que tenha sido, né, também de acordo com cada um. A relação do Adriano Ventura, do Arnaldo Godoy com o prefeito era uma, a relação do vereador Tarcísio Cacheta era outra. Então, depende também de cada um. Não tem... Conta pra gente, Irã, esses 4 anos aí de relacionamento político, como é que foi? Estão sendo, Olha, né? A Câmara Municipal dos últimos 4 anos ela foi bastante submissa ao prefeito. E uma questão clara eram os placares de como o estudo era votado. Quando você tem uma Câmara onde 37 dos 41 vereadores são eleitos para essa situação, você já está 9 votos acima do mínimo necessário para ter o maior, para eleger o projeto que mais exige voto na casa, que é 28. Então, a Câmara Municipal, quando você tem excesso de pessoas para poder votar um projeto de 28, a reação deles com a prefeitura foi realmente muito submissa. E, por isso, talvez, a Câmara Municipal
tenha absorvido os pontos negativos da administração do Márcio Lacerda. Porque cobraram dos vereadores todos os principais pontos que, na verdade, eram propostos pela prefeitura. A venda de ruas, a venda de imóveis, o aumento do IPTU, era um projeto, a derrubada da Mata do Isidoro, as principais operações urbanas da Copa do Mundo, coisas que eram iniciativa da Prefeitura de Belo Horizonte, desgastaram a imagem da Câmara justamente pela falta de diálogo que a Câmara não quis ter com a população por causa dessa submissão. Eu espero que os vereadores que entrem agora tenham uma relação mais crítica, principalmente por causa do aumento da bancada de oposição. Porque senão vai ser a mesma coisa. A conta vai ser paga pelo Legislativo de novo. Entendi. Letícia, tem mais pergunta? Temos. Até porque, só para falar uma coisa, não deixa de ser uma aberração dentro de uma cidade você ter o prefeito mais bem avaliado do Brasil e a Câmara mais mal avaliada do país. Ou seja, uma coisa nisso está errado. Não, mas isso de ser a mais mal avaliada é não existe estatística. Não, existe. A avaliação da Câmara dos Vereadores é a pior do Brasil. Puxa vida. Letícia. Dentre as capitais. A Claudiene pergunta para o Pedro, hoje até saiu uma matéria no Jornal O Tempo falando que você acha que a influência do seu pai não foi tão grande na sua eleição. E ela quer saber ao que você atribui essa confiança que o Belo Horizontino depositou em você. Pois é, não é que não foi tão forte, ele tem influência. O que eu deixei claro, né, até na reportagem de hoje, é que nossa votação se dá muito pelo trabalho, pela conversa. O voto que meu pai tem, tradicionalmente, não é um voto que te transfere automaticamente. É um voto mais ideológico, é um voto de uma base mais social. Então, é claro que a influência dele existe, mas não é automático. Não é daquela forma de pai para filho que você transfere o voto automaticamente através dos seus currais eleitorais, da sua base eleitoral, não. Nós tivemos um tempo de conversa, muitas reuniões, eu rodei a cidade inteira, fizemos caminhada, conversamos com os movimentos sociais, com as regiões, com os bairros, associações. Então, a nossa votação, né, é claro que tem influência dele, é claro, é da onde eu venho, com quem eu aprendi, né, onde eu ia tem muita influência dele, onde a gente conversava, mas também tem muito do nosso trabalho, né, na minha vida política também. Pedro, como é que você pretende aí, no desenvolvimento do seu mandato, fazer esse diálogo com o Patrus? Assim, você pretende pedir aconselhamentos, trocar ideias? Como é que você pretende? Claro, eu tenho uma relação com ele muito boa, né? Não só pessoal, mas política. Né? Eu cresci fazendo política com ele, aprendi a fazer política com ele. Então nós temos uma relação política muito boa, de aconselhamento, de conversa. Ele me pede conselho, eu peço conselho para ele. Essa parceria com certeza vai acontecer. O Irã é filho do Irani Barbosa, ex-prefeito de Ribeirão das Neves, ex-deputado. Gracinha foi prefeito. E da Gracinha também. O meu pai foi deputado estadual, deputado federal estadual. E vereador de BH. Ele está filiado ao PMDB ainda também? Ele é filiado do PMDB hoje. Entendi. E desistiu da política? Como é? Aposentou. Aposentou? Pois é, você troca ideia com ele sobre seus posicionamentos na Câmara até hoje? Além de tudo, eu falo que eu sempre conversei com as pessoas que eu não gosto de viver à sombra de ninguém. E quando você tem uma sombra grande igual a do meu pai e da minha mãe, que tiveram história enorme, quase 28 anos de história política, é um caminho muito grande, é uma sombra muito grande para se fugir. E os meus pais são pessoas que eu amo completamente, que eu converso, que me aconselham, tanto no que eles acham que eu tô certo, quanto no que eles acham que eu deveria evitar. E a experiência deles tem sido muito importante, porque eu acho que a experiência mais importante que um pai pode te dar não é aonde você vai acertar, mas é os erros que eles cometeram e que você não possa e não deve cometer também. E com isso eles têm me dado uma experiência gigantesca, porque tem gente que aprende com os erros próprios e os mais inteligentes que aprendem com os erros dos outros.
E falando de partido, é verdade que você vai trocar o PMDB pelo PSOL? Esse assunto eu não posso comentar ainda. Não? Tudo bem. Gente, esses 4 anos de Câmara Municipal foram marcados por muitos problemas, muitas divergências. E nós, como imprensa, cumprimos nosso papel de mostrar e de apresentar algumas questões internas que não agradaram a sociedade, tiveram uma repercussão negativa e que, no nosso entender, desaguaram nessa renovação grande para a próxima legislatura. Uma questão para começar, o que vocês entendem que possa ser feito e deva ser feito a respeito do uso de verba de gabinete? Primeiro você, Pedro, a gente percebe, a nossa opinião como cidadão e também como jornalista, que é uma frouxidão muito grande em termos de uso, de contratação de fornecedores que são parentes, se não parentes de primeiro grau, de segundo. O que você, tirando, além dessa questão, o Irã como vereador e todos os 40 colegas dele são alvos de um processo do Ministério Público por mau uso de verba de gabinete? O meu já foi arquivado. Ah, já? Já. Como é que você pretende lidar com essa questão lá? Pois é, primeira coisa, assim, a nossa campanha, né, a minha história de vida, ela é muito calcada pela questão da ética e da transparência. Eu acho que falta aí uma questão da transparência, da onde que vai, para onde, né, para onde que vai essa verba. Uhum. Tem que ser, eu acho que já né, assim, tem que ser tudo aberto, tudo público. Sim. Essa verba, o que gasta, e ter um controle maior do uso dessa verba. Então, essa questão da ética e da transparência, com certeza ela vai fazer parte do nosso mandato. E mais, não basta só o nosso mandato ser ético e transparente. Eu acho que a gente tem a função de transformar a Câmara num espaço ético e mais transparente. Então, calcar muito nessa minha história, nessa minha questão que é muito forte. Foi formada uma comissão na Câmara para cuidar desse assunto que parece que não saiu muito do lugar, né? Olha, o ato de renovação foi bom justamente para poder tirar isso do papel. Para começar, aquela ação do Ministério Público, as pessoas precisam até entender bastante, o Ministério Público ele não entrou contra a irregularidade de gastos dos vereadores, ele entrou contra a verba indenizatória. Ele queria extirpar a verba indenizatória como um modelo administrativo dentro da Câmara Municipal. E para isso, ele acusava o que ele chamava abuso de gasto. Por exemplo, um vereador gastar R$2.000 por mês de gasolina, ele acha isso um abuso, entendeu? E tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa concordam. Agora, daí a entrar contra as irregularidades, por exemplo, a questão da coxinha da madrasta nunca ganhou uma ação judicial em separado, o que deveria ter acontecido. Por isso que eu falei dessa ação, que no meu caso, por exemplo, já foi promovido o arquivamento pelo juiz. E como conduzir esse assunto de agora em diante? Pois é. A minha ideia é justamente o seguinte, eu acho que a Câmara Municipal ela tem que mudar o estilo da verba indenizatória. A verba indenizatória ela foi criada para substituir os rombos bilionários que aconteciam no Congresso Nacional quando faziam-se das mais diferentes licitações para aquele tanto de deputado e acabavam superfaturando as licitações. O que tem acontecido agora? A verba indenizatória, ela já se provou que é um modelo falho. Tá? Eu acredito que, por exemplo, gastos como gasolina, carro, material de escritório, aluguel de computadores e coisas assim, não são coisas que deveriam ficar com os vereadores. Isso pode ser licitado em comum acordo. Pela administração da casa. Pela administração da casa. Ou seja, em vez de cada vereador ficar escolhendo um posto de gasolina, faz uma licitação para poder definir Esse é outro isso de problema. correta. Só gasta no fornecedor porque esse fornecedor no futuro ou no passado é doador de campanha. É doador de campanha. Então, você acaba com todas essas mazelas que existem, essas imoralidades,
que estão existindo, se você fizer uma licitação única. E aí você barateia isso também. Porque se um vereador alugar um carro, é um valor. Se 41 vereadores, se a Câmara tiver que alugar 41 carros, é outro valor completamente diferente. E aí, o que sobraria da verba indenizatória, que eu acho que são uma das poucas coisas que ainda deveria permanecer, mas é em valor muito menor, é a questão principalmente da informação e da publicidade dos atos. Sim. Que é você e poder... de assessoria também, né? Exatamente. É você poder fazer um informativo sobre a derrubada da Mata do Isidoro, para as pessoas apoiarem uma posição contra um projeto ou a favor de um projeto. Você ter esse diálogo com a população, isso é uma das poucas coisas que deveria restar. Porque o resto é superficial. A alimentação hoje, ter R$ 1.500 de verba indenizatória. Lanche, tem gente lanchando muito, né? Letícia. O Alex, daqui de Belo Horizonte, está perguntando uma coisa mais específica. Ele quer saber qual a opinião de você sobre a lei que alterou a questão das sacolinhas nos supermercados. A minha opinião é que a lei, quando a gente escreve, a gente pensa numa coisa para ela e quando ela sai, ela ganha uma vida completamente diferente. A ideia era muito boa. A ideia era acabar com o excesso de sacolas plásticas que existem hoje em circulação no mundo e que estão gerando uma coisa quase que impossível de se reciclar e impossível de se tratar. Uma pessoa ia no supermercado, fazia compra e na hora de colocar, fazia questão de colocasse uma sacolinha dentro da outra antes de colocar tudo. Era um desperdício que estava absurdo. A questão das sacolinhas biodegradáveis, ela teria dado certo se não fosse o mau regulamento da Prefeitura. A Prefeitura de Belo Horizonte, na hora que regulamentou a lei, ela restringiu praticamente todos os tipos de sacolinha, só deixou a que era feita de amido de milho. E ela fez questão de falar que a única sacolinha que ela considerava biodegradável era de amido de milho. Ou seja, uma sacola de papel ficou proibido. O que as pessoas têm que se pensar é o seguinte: qual foi o interesse da Prefeitura de Belo Horizonte em restringir todo o mercado de sacolas de Belo Horizonte a um só fornecedor? No Brasil, só existia um único fornecedor da sacola biodegradável de amido de milho no Brasil. E em detrimento disso, não se pôde usar a sacolinha, não se pôde usar a sacola de biodiesel, não se pôde utilizar a sacola de papel, que é o exemplo mais fácil de algo que é biodegradável e facilmente reciclado. Então, a minha questão não é o seguinte: a lei era uma boa lei. A regulamentação dela foi desastrosa. Você quer comentar, Pedro? Teoricamente, eu também sou a favor. Acho que a questão ambiental. O plástico é nociva ao meio ambiente. Agora, a forma que ela foi dada, essa lei, a forma que ela foi sancionada, onerou, por exemplo, o comprador, que não tem que pagar pela sacola dele. Às vezes você esquece a sacola no carro, esquece em casa. Então, eu acho que, teoricamente, a lei ela é positiva. Acho que a gente tem que cuidar do nosso meio ambiente. Gente, para encerrar essa conversa, uma resposta objetiva de vocês dois. O que o prefeito Márcio Lacerda vai querer e que, se depender de vocês, ele não vai conseguir? Irã. A chamada verticalização adquirida. É a ideia dele das empresas poderem comprar a verticalização que quiserem, o tamanho de prédio que quiser, em qualquer área da cidade, desde que pague uma taxa para a prefeitura por isso. Eu sou absolutamente contra. Pedro. A venda de ruas públicas para o setor privado, também sou radicalmente contra. Inclusive instituições religiosas, por exemplo. Sim. Gente, só tenho que agradecer a presença de vocês, desejar um bom mandato, para o Irã uma boa conclusão de mandato agora. E nós da imprensa esperamos que essa legislatura próxima seja mais lisa e mais transparente e represente melhor os belo-horizontinos. Olha, eu realmente espero que a Câmara tenha aprendido sua lição. Eu agradeço o convite também. Estamos entrando para lá para compor, viu, Irã? E
fazer o melhor para a cidade de Belo Horizonte, para o seu cidadão. Ok. Dá uma olhada para essa dupla, gente. Ainda vai fazer sucesso. Não é Obrigado. sertanejo, não vai fazer sucesso. Obrigado vocês dois, obrigado Letícia. Obrigada. E Obrigado. você também que nos acompanhou, muito obrigado. A gente segue ouvindo aí as novas caras da política de Belo Horizonte. E na semana que vem a gente recebe aqui os dois candidatos à Prefeitura de Contagem, na quarta, né, Letícia? Na quarta-feira à tarde, Carlinhos Moura, do PCdoB, e Durval Ângelo, do PT. Então, até lá.